O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que ordens judiciais e executivas de governos estrangeiros precisam ser homologadas no Brasil para ter eficácia. A decisão, concedida em um processo sobre a tragédia de Mariana, em Minas Gerais, pode blindar o ministro Alexandre de Moraes do impacto da Lei Magnitsky, a sanção financeira imposta ao magistrado pelo governo Trump dos Estados Unidos. O ministro Dino afirma que a extraterritorialidade no âmbito jurídico é absolutamente excepcional e destaca o risco à segurança nacional de cumprimento imediato de decisões estrangeiras sobre o Brasil. A ordem foi enviada para instituições como o Banco Central e a Federação Brasileira de Bancos. Essa palavra ali, ministro Dino, quase me derrubou. Vamos conversar com o Fernando Rideu, que é professor de Direito Penal e advogado criminalista. Professor, bem-vindo. Boa tarde ainda. Acerta o ministro Flávio Dino na decisão? Boa tarde a todos. Sempre um prazer estar aqui com vocês. O ministro Dino acerta e, nesses tempos estranhos e difíceis que a gente vive, muitas vezes dizer o óbvio é recebido com uma certa surpresa. Mas a decisão do Supremo Tribunal Federal, a decisão da relatoria do ministro Flávio Dino, não faz nada mais do que dizer o óbvio, né? A regra da aplicação das leis em um país soberano, que dizem respeito diretamente à Constituição e à soberania de cada país, nenhum Estado pode impor suas decisões, seus atos executivos, sua jurisdição de forma unilateral em um território de outro país, sem que esse outro país consinta com essa aplicação, né? Então, a regra é a territorialidade. Cada Estado, no exercício da sua soberania, impõe as regras e o cumprimento dessas regras no âmbito do seu território. A decisão não diz nada mais do que o óbvio, está em perfeita sintonia com o que diz a nossa Constituição Federal. Fernando, boa tarde, Sakamoto aqui. Agora, pensando no seguinte, não exatamente dos dobramentos na Lei Magnitsky, mas pensando nos dobramentos para a ação que está em trâmite lá em Londres, né? E que tem a Vale BHP como alvo, né, por conta da Samarco e Mariana. O que acontece agora com isso aqui? Ou seja, uma decisão lá pode não ter valor aqui dentro, ou os municípios ficam impedidos de dar continuidade à ação? Pois é, né? Até para a gente esclarecer a todos, essa decisão do ministro Dino foi tomada especificamente numa ação, né, numa arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma ADPF, que trata especificamente, essa decisão se estende a todos os casos, mas trata especificamente deste imbróglio de entender, de compreender e decidir quais os efeitos de uma decisão proferida numa corte estrangeira aqui no Brasil. Né? Os municípios, né, houve um acordo judicial, eu não sou um profundo conhecedor desse caso específico, mas houve um acordo aqui no Brasil, mas sem prejuízo desse acordo, municípios começaram a demandar em jurisdições estrangeiras, né, em cortes estrangeiras, sobre um tema decidido aqui em território brasileiro. Né? Aí há um conflito de leis, há esse desdobramento, né, sobre a questão da extraterritorialidade da lei. Né? A extraterritorialidade é justamente a possibilidade de uma decisão judicial ou das leis de outros países produzirem efeitos aqui no nosso país. Então, segundo a decisão do ministro Dino proferida hoje, em consonância com um alinhamento geral sobre o conceito de soberania, a decisão estrangeira, para valer no nosso território, deve ser homologada pela nossa justiça. Né? Então, para a gente ficar num caso emblemático que não tem diretamente a ver com a questão, não tem nada a ver com a questão posta agora, mas tem a ver com a questão de direito internacional, vocês se lembram no caso do Robinho, né? Que a justiça italiana impôs uma pena ao Robinho, mas que ele só pôde cumprir essa pena em território brasileiro quando a justiça brasileira homologou aquela decisão da justiça italiana. Então, qualquer Estado estrangeiro que deseja impor a sua decisão judicial ou a aplicação das suas leis no nosso país, assim como o Brasil, quando quer impor a aplicação da sua lei em outro país, deve, de acordo com os princípios da soberania e autodeterminação de cada Estado, ter essa decisão homologada pelo país estrangeiro.
Agora os bancos vão ter que avisar, né, para que eles possam tomar alguma atitude, mas mesmo assim a decisão da Justiça vai caber ao STF mesmo, professor? Para valer aqui no Brasil, deve ser homologada pela Justiça brasileira, né? Isso é bom, porque dá até uma segurança jurídica para os bancos, né? Os Estados Unidos não é só essa lei específica, né? Mas há outras leis nos Estados Unidos, como a lei anticorrupção deles lá, que busca impor sanções a empresas, não importa de onde elas sejam, não importa onde os atos tenham sido praticados, mas a empresas que tenham alguma relação com os Estados Unidos, né? Relações comerciais, relações com empresas, seja diretamente com ações abertas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, seja com operações específicas nos Estados Unidos. Então, como se fosse uma pretensa jurisdição universal, né? Então, para todas essas leis, muitas vezes as próprias instituições, né, os bancos e outras instituições ficam inseguras, falando, e agora, né? Os Estados Unidos impôs aí uma ordem executiva, o que eu vou fazer? Eu tenho que cumprir? Não tenho que cumprir? Agora a coisa fica muito mais clara, né? Você é uma empresa brasileira que pretende continuar operando no Brasil, fazendo negócios aqui no Brasil, tendo a sua atividade empresarial exercida no nosso território, você deve seguir as nossas leis. Mas aí eu vou ter uma sanção dos Estados Unidos porque eu opero lá. Ok, você pode decidir não operar mais lá, né? Ficar só aqui no Brasil, ou você pode arcar com essas consequências. Agora, se você descumprir as decisões judiciais brasileiras, você vai ter consequências aqui no Brasil. Então, eu acho que isso é uma linha muito clara que o ministro adota, que o Supremo Tribunal Federal adota, e que traz, além de prestigiar a soberania nacional, um incremento na segurança jurídica. Fernando Redeu, doutor em Direito, obrigado por nos atender, professor. Um abraço, viu? Ótima semana. Obrigado, um abraço a todos, até a próxima. Abraço. Valeu. No próximo bloco falaremos sobre Ítalo Santos. O influenciador preso foi transferido hoje em São Paulo e saiu, inclusive, chorando nessa transferência. Daqui a pouco a gente conta mais. Até já. Sakamoto, voltando aqui para a decisão do Dino, né? O ministro Flávio Dino toma essa decisão. Você também concorda com a decisão do ministro? Então, eu não li a decisão, eu não consigo, na verdade, fazer um detalhamento, né? Eu não tinha visto a decisão. O caso, na verdade, só para lembrar, é claro que ele tem um desdobramento sobre a Magnitsky, né? Ela tem um desdobramento sobre decisões estrangeiras com relação ao Brasil, precisa ser validado internamente. Isso, é claro, tem um desdobramento, uma repercussão junto ao ministro Alexandre de Moraes, mas eu concordo com o Fernando Lideu. O Brasil, ele já, de certa forma, já teve isso já acontece, não é uma grande novidade, porque, por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ele havia condenado o Brasil, né, num caso a respeito da lei da anistia, né, envolvendo Vladimir Herzog, Então, o que acontece é que a Corte Interamericana falou, olha, tem crimes contra a humanidade que a lei da anistia não pode impedir o julgamento, né, responsabilização dos envolvidos. E o Supremo Tribunal Federal matou no peito e falou, não, a lei da anistia anistiou e acabou. Então, assim, você teve uma ação estrangeira, uma ação de uma Corte Interamericana que o Brasil, inclusive, assume e reconhece a jurisprudência. Não é que nem o TPI, o Tribunal Penal Internacional, e os Estados Unidos ou outros países, não. É uma corte que o Brasil assume. E o que acontece é que chegou no Supremo, o Supremo falou não. Não. Né? E o Supremo foi muito questionado por conta disso. Por quê? Porque diz respeito à questão de garantia de direitos fundamentais. Inclusive, agora, o próprio Supremo Tribunal Federal está rediscutindo essa questão, né? Sobre a questão dessa questão da lei da anistia, né? Lá atrás, durante a ditadura militar. Então, não é exatamente uma novidade, mas nesse contexto em que a gente tem as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes e contra outros membros do governo brasileiro e que podem atingir as contas bancárias deles em reais, eventualmente, né, a depender da interpretação futura dada sobre tudo isso, então digamos que um anteparo que o próprio Supremo também garante.